de nada vale a pena. Pode conquistar mundo, dinheiro, bens materiais, mas sem a presença dele nada importa. Você fica feliz momentaneamente, você fica alegre ali, você se sente bem, porque é bom ser próspero, mas se seu coração estiver na prosperidade, se seu coração estiver em bens materiais, se seu coração estiver focado nisso, nada importa. E o Senhor falou comigo nessa tarde. Ele falou comigo na parábola do filho pródigo. Ele fala justamente do filho que tinha tudo e pede a sua herança. Mas antes de dar o spoiler, eu peço para você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, versículos do 21 ao 24. Deus tem uma palavra maravilhosa para você nessa noite. Ele falou comigo bastante essa tarde. É tão bom sentir a presença de Deus. É tão bom estar na casa do Pai. É tão bom servir ao Pai. É tão bom ser filho. É maravilhoso. O Pai, Ele é grandioso. O Pai é misericordioso. O Pai, Ele é bondoso. O Pai, Ele é amoroso. Esse é o Pai. Ele corrige, mas Ele ama. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o centro da sua casa. Ele tem que ser o centro da onde você estiver. Ele tem que estar acima de todas as coisas. É uma palavra reflexiva essa noite. Tenho certeza que os irmãos vão refletir bastante sobre essa mensagem. E a palavra do Senhor diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe o anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado. Mate-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Essa palavra falou fortemente no meu coração. Porque lá em Lucas capítulo 15, ela vai falar do filho pródigo. Eu creio que a maioria aqui conhece. Quem não conhecer vai conhecer nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que um homem tinha 2 filhos. Fala assim comigo: o filho bom e o filho ruim. Por que, irmão Diego? Por nada. Se a gente ler aqui, os 2 filhos eram ruins, viu? É só para quebrar o gelo. Mas vamos lá. Eram 2 filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que o filho mais jovem, ele olha para o pai e fala: pai, dai-me a minha herança. Só que a palavra vai continuar dizendo que o pai separa toda a herança e divide e entrega a parte do filho. O que eu acho interessante é que Jesus, ele fala em fórmula de parábolas muitas vezes. Uma forma que ilustra a terra e o céu. Ele fala de uma forma que nos dê para entender o que acontece na terra, mas o que vai acontecer lá no céu. Então quando o filho fala para o pai: pai, me dá a minha herança. Passa para cá a minha herança. Mas só que quando o filho ele pede uma herança, ele já peca contra o pai aí. Porque a herança ela ocorre da seguinte forma: para você pedir a herança, seu pai tem que morrer, certo? A herança ela é dividida só após a morte do pai, não é isso? Mas o filho com o pai em vida pede a herança dele para o pai. Ele já pega contra o pai, porque ele fala para o pai dele: é como se o senhor estivesse morto, pai, para mim. Então me dá a minha herança que eu vou embora. Me dá a minha herança que eu vou sair daqui.
E ele não pega só contra o pai, ele pega contra o irmão também, porque ele tinha uma família, ele tinha irmão ali também. Então ele fala para a família dele: para mim você não vale de nada, eu vou embora, eu vou virar as minhas costas e vou sair daqui. Eu interpreto dessa forma esse acontecimento. E trazendo para os dias atuais, tem muitas pessoas que saíram da presença do Pai, abandonaram a presença do Pai, se afastaram da presença do Pai. Como assim, irmão Diego? Todos nós aqui temos uma herança, sim ou não? E a nossa herança, ela é morar no... Essa é a nossa herança, é isso que nós vamos herdar. Mas para termos essa herança, nós temos que ter renúncia. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que fugir da mentira. Nós temos que fugir da fofoca. Quem roubava tem que parar de roubar. Quem se prostituía tem que parar de se prostituir. Você está entendendo? Que cada dia que nós pecamos contra o Senhor é um pedaço da nossa herança que nós perdemos. É uma forma de nós falarmos para o Senhor: o Senhor está morto, eu vou viver o agora, eu vou viver esse momento, porque eu estou em vida na terra. Só que ele se esquece que o foco principal é o céu, que aqui é só uma passagem, é por muito pouco tempo, 80, 90 anos, no máximo alguns 100 anos. Mas todos nós aqui temos a certeza da morte. Só que a morte para o cristão, ela é vida. Apóstolo Paulo mesmo dizia que morrer para ele era lucro. Por quê? Porque ele estava firmado na rocha e nas promessas do Senhor. O que eu quero abrir na sua mente e no seu coração é hoje: o que nós estamos fazendo com a nossa herança? Tem muitas pessoas que tiveram conhecimento da palavra e se afastaram da casa do Senhor, se afastaram da presença do Senhor por algum momento de tristeza, de angústia, de fragilidade. Somos humanos, somos falhos, pecadores e erramos. E muitas das vezes metemos os pés pelas mãos, falhamos diariamente. Mas o que traz aqui essa noite é o poder da escolha. Porque na parábola ela vai falar que o filho escolhe pedir a herança para o pai e ir embora. E eu quero que você pense aí contigo mesmo: qual a escolha você está fazendo? Você está escolhendo a casa do Pai, não só aqui a Madicel, que também é a casa do Pai, mas a casa do Pai celestial, ou você está escolhendo a casa terrena? Você está escolhendo o que o Pai tem para você, ou você está escolhendo o que o mundo tem a te oferecer? Porque esse filho, ele escolhe o mundo naquele momento. Ele fala: pai, eu vou me embora daqui. Só que o pai, ele não obriga. Eu queria que você entendesse essa noite: você não é obrigado a estar aqui. Você não é obrigado a estar na presença do nosso Senhor, não. Você tem que vir porque você ama o Senhor. Porque se você se dedica a Ele, porque você entende que Ele é o todo soberano na sua vida, porque você entende que você é dependente dEle. Ah, mas eu me acho indigno do Pai. Você pode se achar indigno do Pai, mas Ele te acha digno dEle e Ele te ama. Aqui esse filho está cometendo um grave erro, que é a escolha de ir para o mundo. Ele escolhe o pecado, ele escolhe o erro. Porque a Bíblia fala que o filho pródigo, ele pega a sua herança e em poucos dias ele vai embora. Quantos aí fora escolheram pegar a sua herança e sair da presença do Senhor? Alguém aqui já viu algum irmão ou irmã, ou alguém que conheça, que fala: quando Deus me der um carro, eu vou estar na presença dEle. Quando Deus abrir a porta do emprego, eu vou estar na presença dEle. Quando Deus me ajudar, eu vou estar me entregando a Ele. E a pessoa faz campanha de 7, 14, 21 dias, faz jejum de 40 dias no monte, sobe e desce, e quando recebe a bênção, ele pega a herança e some. Olha o poder da escolha. Tudo que nós escolhemos hoje é o que vai projetar para a gente lá no futuro. Qual a sua escolha?
Eu escolho estar na presença do Pai. Se você escolher estar na presença e na casa do Pai ela tem regras. Na casa do Pai tem hora para acordar e tem hora para dormir. Na casa do Pai tem tarefa para se fazer. Na casa do Pai, tudo tem um momento certo. Lá fora não. Lá fora você pode fazer como quer, do jeito que quer e na hora que quer. Só que na casa do Pai você é acolhido. Na casa do Pai você é amparado. Na casa do Pai você é amado. Só que lá fora, não. Muitos vão falar que te amam. Muitos vão falar que está com você. Mas a realidade não vai estar. Mas o amor que você tem que esperar não é o amor dos seus irmãos, mas o amor do Pai. O amor dele supera tudo e todos. Quem aqui já passou por aquele dia de aflição, aquele dia de dor, aquele dia de angústia, e não ter com quem falar, não ter com quem conversar, e falar, meu Deus, eu não tenho um amigo do lado. Não, você tem um amigo acima de todos os amigos. Você tem aquele que vai escutar você em todas as horas, em todos os momentos. Sabe quem é esse? O Pai. É o mesmo Pai que te dá o direito de ficar e de ir. É esse mesmo Pai que te dá essa liberdade. Porque Ele não te prende no chamado. Ele te oferece no chamado e Ele te capacita para o chamado. Eu venho falar hoje de céu, mas eu venho falar de terra. Eu venho falar nessa noite de escolhas que estão atrapalhando o seu futuro. Eu venho falar de escolhas que você pode se arrepender amanhã e não conseguir mais retornar à casa do Pai. Eu tenho um testemunho para dar essa noite. Quem me conhece há mais tempo, como pastor, acho que o Gel já sabe esse meu testemunho, minha irmã. Eu com 17 anos de idade, eu ia para outra congregação, a Casa da Bênção. Ela ficava ali na 108. E eu fiz todo o estudo para o batismo. Eram 4 aulas. E naquele momento ia batizar eu, minha irmã e minha mãe. Minha irmã até dançava para o Senhor nessa época, ó. Olha a bênção. E naquelas 4 aulas, na última aula, eu decidi não me batizar. Só que eu fui muito convicto no que eu quero ser e no que eu queria ser. Eu sempre fui muito convicto em ser certo pelo certo. E naquela época, com 17 anos, na última aula nós estávamos sentados já preparando tudo para marcar o dia, para descer as águas, para morrer para o mundo. Só que eu sabia que meu coração não estava dentro da casa do Pai, meu coração estava lá no mundo. Naquele momento eu queria a minha herança. Naquele momento eu queria a minha parte, queria viver a vida como muitos falam aí fora. E naquele dia eu fui muito sincero com aquela irmã, com minha mãe e minha irmã. Eu falei, ó, eu não vou batizar. Na hora ela fez uma cara de surpresa, né? Porque com 17 anos a maioria dos jovens não tem essa maturidade. Ele só vai. Certo? Minha mãe começou a chorar de uma forma. E ela chorou desesperada, porque ela não entendia. E a irmã me perguntou, por que, Diego, você não vai batizar? Eu falei, irmã, vou ser bem sincero com você. Eu venho todo domingo para esse culto aqui, mas só que tem um baile lá fora que chamava Baile do Snoop Dogg. E esse baile sempre era no domingo, na hora do culto. Você acredita nisso? Satanás tem a estratégia dele. E eu sentava na cadeira, começava os louvores maravilhosos, o pessoal dançando, o pessoal se divertindo, mas eu não conseguia me sentir em casa. Eu não conseguia me sentir acolhido. Minha mente e meu coração estavam lá fora no baile, eu ficava escutando as músicas do baile. Porque a música do baile entrava lá dentro da igreja naquela época. O som era muito alto. E eu falei, eu quero viver essa vida. É essa vida que eu quero. Então, eu vejo esse testemunho como a do filho pródigo, que ele queria viver uma vida, a ilustração que Deus dá, que Jesus dá. Então ele fez uma escolha. Ele pegou a sua herança
e foi embora da casa do seu pai. Só que lá fora, quem vai para lá, ou quem está lá, acha que será só momentos de bonança, momentos de alegria. Não, é tudo passageiro. São momentos em que você vai sorrir, você vai brincar, você vai fazer o que você quer, porque a palavra do Senhor vai falar que o filho pródigo, ele pegou todos aqueles bens e ele desperdiçou, e ele gastou, e ele gasta com noitada, ele gasta com mulherada, ele gasta do jeito que ele bem entender, e ele nunca imagina que virá o dia ruim. Só o que acontece? O dia ruim sempre vai vir, você estando na casa do pai ou não. Só que você estando na casa do pai, você está amparado, porque se você precisar de chorar, você vai chorar na presença dele. Se você precisar de se alimentar, você vai se alimentar na presença dele. Eu não estou falando de alimento físico, eu estou falando de alimento espiritual. Eu estou falando daquele alimento que te renova. Quem aqui nunca teve um dia difícil, um dia de angústia, um dia de tristeza, um dia que quis parar, um dia que falou, não, eu não aguento mais. Eu creio que aqui a maioria já teve esse dia. Mas só que na casa do pai é diferente, porque você tem esses dias, mas num momento ou outro o pai vai estar lá, segurando a sua mão e falando, filho, eu estou contigo. Filho, continua que vai dar certo. Filho, eu já projetei para ti o que eu quero na sua vida. Apenas fique firme, apenas continue, não pare. A seriedade dessa palavra é sobre o poder da escolha. É o filho pródigo poder escolher para onde ele vai, para a direita ou para a esquerda. Às vezes ele está andando pelo caminho certo, mas ele pode virar, fazer o retorno e voltar se ele quiser. É a escolha dele. Eu falando com um amigo uma vez, eu falei sobre o José. José foi totalmente diferente do filho pródigo, porque José não escolheu aquele destino. Ele não escolheu sair da casa do pai, ele não escolheu se afastar, mas sim os irmãos próximos da casa dele o afastaram da casa do pai, por inveja, por raiva, por ódio. Os irmãos tiram José da casa dele. O plano original era matá-lo, mas como não deu certo, falou, vamos vender por apenas 20 moedas de prata aquela época. Jesus foi vendido por 30, José por 20. José não teve o direito de escolha como o filho pródigo, mas só que Jesus veio aqui na terra, e Jesus se entregou por mim e por você. E quando ele se entrega na cruz, ele fala, eu pego para mim todos os pecados, todos os erros e todas as falhas e te dou uma nova chance. Eu te dou uma chance de ser feliz na minha presença. Eu te dou uma chance de estar diante de mim. Eu te dou uma chance de me encontrar no céu. Nós que estamos aqui essa noite temos essa chance. Só que as pessoas estão deixando passar. Por quê? Por momentos. O momento onde quer depositar a sua herança na prostituição. Naquele vídeo que você não precisa ver, mas você para ver porque você gosta. Ou naquele oi no WhatsApp que não era para você ter dado outro oi, mas você acaba dando esse oi. E acaba virando uma bola de neve na sua vida, só que você não vê o que tem lá na frente. Você vê o seu momento de angústia agora. E você fala, eu vou chutar o balde, eu vou sair da casa do pai. É tão interessante como nós falhamos com Deus cotidianamente, né? Todos os dias nós falhamos com Ele, e mesmo assim Ele nos ama. E mesmo assim Ele fala, filho, hoje você tem uma nova chance de fazer diferente. Filho, hoje você tem uma nova chance de arrumar tudo que você fez de errado no passado e começar a fazer o certo daqui pela frente. A parábola do filho pródigo, ela fala sobre o perdão. Perdoar é divino. Jesus nos dá o maior exemplo de todos, que é o perdão na cruz. Só que hoje falhamos e erramos porque não conseguimos liberar esse perdão.
não conseguimos entregar esse amor que nós temos dentro de nós, só que ele está preso dentro do nosso coração, e a gente não consegue abrir esse cadeado, a gente não consegue quebrar essa corrente. O inimigo, ele impede a sua mente, impede seu coração, para você quebrar toda essa barreira e liberar esse perdão. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai falar que o filho pródigo, depois que ele gasta tudo, depois que ele destrói tudo que ele tinha, vem um momento de dificuldade. Já José não, José passa um momento de dificuldade desde a sua venda ali. Quando ele é vendido, já começa as dificuldades de José. O filho pródigo não, ele tinha tudo e largou tudo para não ter nada. E José não, ele não tinha nada para ter tudo lá na frente. José teve que perder para ganhar. E o preço foi alto. Creio eu que foram dias de choro, dias de solidão, dias de angústia, dias de peso no coração. Mas mesmo assim José se manteve firme na promessa de Deus. Mesmo assim José se manteve fiel à promessa de Deus. Eu não sei se você está entendendo essa noite, mas é o poder da sua escolha, Mateus, que pode falar o seu futuro todo lá na frente. Sabia disso? Todas as escolhas que você fizer a partir dessa noite, você pode mudar o seu futuro todo lá na frente. O seu futuro está escrito, e não é predestinação não. O seu futuro está escrito, mas vai depender de você chegar até onde Deus quer te levar. Você está entendendo? Porque chegar até onde Deus quer te levar vai doer, vai te angustiar, vai ter choro, vai ter solidão, vai sim, mas vai ter vitória. Vai ter dias de alegria. Vai ter dia que você vai levantar a sua mão e vai dizer: eu venci. Eu achei que nunca chegaria aqui, mas eu cheguei. Mas quem me sustentou foi o Senhor. Porque José teve a oportunidade de se deitar com a mulher do seu dono, mas ele foge do pecado. Então a partir dessa noite, fuja do pecado. Fuja das más amizades. Fuja daquilo que te afasta de Deus. Tome uma decisão em todas as áreas da sua vida. Quebra as correntes, libera o perdão. Fala que ama. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai falar que no momento de dificuldade ele sentiu fome. E naquela fome, aquelas pessoas daquela região, ninguém lhe dava o que comer. E quando lhe deram bolotas, comida que dava para porcos. Você está entendendo a humilhação que Jesus está explicando aqui nessa parábola? Porque ele tinha tudo, e ele gasta tudo, e agora ele não tem nada, e com nada, ele não é nada. E vem a fome, agora bota a fome espiritual aí. Eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento ou outro, sente a saudade de Deus. Às vezes Deus está do teu lado, mas você quer que Ele esteja mais próximo, enchendo o seu coração. Sim ou não? Você quer escutar Deus falar contigo aqui? Eu falo: Senhor, fala comigo no meu coração. Fala comigo aqui, Senhor, diretamente. Mas às vezes Deus não fala. Aí no momento de desespero, você quer pedir para os outros de fora, pedir para os amigos uma palavra, pedir para os amigos um alimento, como ele pediu: estou com fome, me dá o de comer. Mas só que eles humilham o filho pródigo e falam: pega essas bolotas aqui, ó, o que tem para você comer é isso. E ainda mais, vai trabalhar para mim, tá? Tá com fome, vai trabalhar por comida. Na casa do pai não. Na casa do pai é totalmente diferente. Só que a palavra do Senhor vai falar que o filho pródigo caindo em si. Não sei se você precisa nessa noite cair em si. De qual o pecado que te prende? Qual a falha que te para? O que acontece na sua vida que não vai para frente? Não sei. Mas o filho pródigo, ele cai em si. Ele entende que tem um lugar, que tem uma casa, que ele vai ser acolhido. Ele entende que tem um lugar, que tem uma casa, que ele vai ser amado. Ele entende que ele tem um pai, que mesmo ele indo
pedindo para ser um dos empregados de seu pai, seu pai vai aceitar. Sabia disso? Quantos aqui não pecou e não falhou contra o pai? Ou quem está assistindo pela live, que falhou e errou e não consegue mais voltar para casa, não consegue mais estar diante da presença do pai porque se acha indigno, porque está passando fome aí fora, porque está passando ilusão aí fora, porque está passando por mentira aí fora, porque está passando por migalhas aí fora. Quantos e quantos dentro da casa do Senhor também está se enganando e comendo bolotas que dá para os porcos? Porque não adianta só estar na casa do Pai, não. Se estiver na casa do Pai, adore a Ele verdadeiramente. Entregue-se a Ele de todo o seu coração. Dedique as suas forças ao Pai. Por necessidade do Pai, não. Pelo seu amor pelo Pai. Por isso. A palavra, ela dói tanto quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos que o erro está em nós e não nele, que a falha está em mim, Diego, e não nele, que todo dia ele me dá o ar da vida, me deixa levantar com saúde e falar: Diego, mais um dia para você vencer, mais um dia, Zacarias, para você vencer. O que eu peço para você, Zacarias, é: seja fiel a mim. É o que o Pai fala para ti. Naquelas oportunidades que nós temos no dia a dia, oportunidades bobas, mas que faz toda a diferença para nós lá na frente. Uma pequena mentirinha, né? Uma pequena brecha. O Pai, ele só quer fidelidade, só isso. Como está seu amor com o Pai essa noite? Não sei se você está dentro da casa do Pai e precisa voltar para a presença do Pai. Ou não sei se tem alguém aí na live que está fora da presença e da casa do Pai e precisa voltar. A única coisa que eu sei é que ele cita o filho pródigo e ele mostra na parábola do filho pródigo que o filho pródigo, ele escolhe errar. O filho pródigo, ele escolhe sair. O filho pródigo, ele sofre lá fora. O filho pródigo, ele paga pelas consequências do erro dele. Mas uma coisa que eu entendo também é que o filho pródigo, ele cai em si, no seu próprio juízo, e ele entende: falhei. E ele não fala só falhei, ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou falar para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quantas vezes no dia nós não estamos pecando contra o céu e contra o Pai? Analise-se hoje a si mesmo. Pensa dentro de você. O que o Pai está falando contigo? Não, minha vida está perfeita. Ô irmão, glória a Deus, se sua vida estiver perfeita, continue assim e vamos estar juntos lá na glória. Mas se você tem algum erro, alguma falha, algo que precisa liberar, algo que precisa quebrar, algo que precisa tirar, algo que precisa afastar, algo que precisa renunciar, nessa noite, Jesus te dá uma nova oportunidade de fazer tudo diferente, sabe? De chegar no seu lar, ao invés de chegar brigando, é chegar com a consciência de falar o que Jesus faria. Quando seu marido encher teu saco, quando seu marido querer te deixar louca, você entender que o que? Jesus te ensinou em amar e perdoar. Aquele filho que se encontra no mundo das drogas, aquele filho que se encontra lá fora da presença do Senhor, você entender que Deus tem um plano na vida dele, e do seu joelho e na sua oração ele vai conseguir vencer. Deus vai libertar, vai sarar. Deus vai colocar uma mesa onde vocês todos vão se reunir, sorrir e brincar. Mas você tem que entender que tudo isso é Deus que faz. Porque o filho pródigo, ele cai em si, ele sabe onde está o pecado. E eu e você sabemos onde nós estamos errando.
Eu e você sabemos onde nós estamos falhando. O que é interessante é que muitas vezes nós mesmos prendemos as nossas bênçãos. Falta isso aqui para destravar a bênção e nós estamos segurando ela. Por quê? Por uma falta de posicionamento. Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Jesus não precisava de lavar os pés dos discípulos, não. Mas ele lava em sinal da aliança com seus discípulos e mostrar: eu estou aqui para te servir, meu filho. Eu estou aqui para te amar, meu filho. Eu estou aqui para te perdoar, meu filho. Eu estou aqui para te ensinar, meu filho. Por que nós não fazemos dessa forma lá fora? Tá dando um chiado aqui numa dessas caixas aqui, ó. Pensa nessa noite, o que pode ser mudado na sua vida se você conseguir destravar isso aí. Se você conseguir quebrar essa corrente aí. Ah, mas meu coração continua duro. Não, então ora ele que ele amolece o seu coração. Ele vai te ensinar a liberar o perdão. Ele vai te ensinar a amar. Porque quando o filho pródigo ele cai em si, ele fala: eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, mesmo que ele me receba como os empregados dele, mas eu vou. Sabe por quê? Porque lá até os empregados dele é mais bem tratado do que eu aqui fora. Ele não tinha mais direito nenhum, porque o direito dele ele gastou todos. Ele gastou, ele destruiu tudo que ele tinha, tudo que ele recebeu. E ele fala: então vou ser um dos empregados do meu pai. Então ele retorna para a casa do pai dele. Ditado popular: com o rabinho entre as pernas. Imagina esse jovem envergonhado voltando para a casa do seu pai. E por que não vamos ilustrar aqui essa noite pensando várias respostas que o pai poderia dar para ele. Não, você não presta. Não, o que você fez foi errado. Eu não te recebo. Sai daqui da minha casa. Você não faz parte da minha família. Eu te odeio. O pai poderia falar isso, sim ou não? E estava no direito do pai, sabe por quê? Aquele filho deu aquele pai como morto. Aquele filho abandonou aquela família. Mas sabe o que esse pai faz? Ele faz como Jesus. Jesus, ele faz isso comigo e contigo diariamente. Sabe por quê? Erramos e falhamos, pecamos contra o Senhor. Mas o Senhor, ele é nosso advogado. O Senhor entende nossas falhas. Não estou falando para você ficar pecando e pedindo perdão, não. Mas ele sabe quando você desliza e ele sabe quando você se arrepende. Muito cuidado com o que você vai decidir para a sua vida. Muito cuidado com suas escolhas. Ele volta para casa triste, com fome, humilhado. O pai o avista de longe. E a palavra vai falar que o pai ele corre em direção ao seu filho. Quando ele corre em direção ao seu filho, eu sinto esse abraço. Você sabe aquele amor, aquela paixão, aquele abraço bem forte que ele olha o seu filho e fala: vem cá. Vem cá, meu filho. E ele fala: pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno do Senhor. Pai, calma. Calma, meu filho. Traz vestes limpas para esse menino. Traz sandálias novas para ele. Sabe aquela aliança que ele quebrou? Aquele anel que ele quebrou? Traz também um novinho. Bota no dedo dele. Sabe por quê? O cenário desse menino era de morte, mas hoje o cenário dele é de vida. Aquele meu filho que estava morto, hoje reviveu. Aquele meu filho que se entregou lá na frente, hoje ele se entrega na minha presença. Você está entendendo que você tem uma oportunidade hoje de liberar o perdão, de dar um abraço, ou ao menos de longe falar: eu te amo, eu te perdoo. Você tem uma nova chance, e me deu uma nova chance, uma nova oportunidade de eu te amar e você me amar e estarmos juntos. Sabe por quê? A Bíblia ensina sobre esse amor, ensina sobre esse cuidado, ensina sobre esse acolhimento. Vidas serão restauradas aqui essa noite. Famílias serão restauradas aqui essa noite. Só basta você abrir o seu coração. Filhos serão perdoados essa noite.
Porque o pai, ele está de braços abertos, esperando esse abraço seu, falar: filho, volta para casa, volta para quem te ama, volta para quem nunca te abandonou, volta para quem sempre orou para você todas as noites quando você saiu daqui, volta para quem te esperava ansiosamente. Que amor constrangedor é esse? Quem tem filho sabe o quão constrangedor é isso. Quem ama sabe que o amor, ele constrange. E para quem olha de fora fala que é vergonha, mas não é vergonha, é amor. O perdão é amor. Independente da escolha que você tem feito na sua vida, onde você anda, em todas as áreas que você tem andado e tem feito escolhas erradas, nessa noite o Senhor te dá uma oportunidade de te perdoar, de fazer você caminhar de volta nos trilhos e voltar para a casa dele e falar: vem que aqui você está acolhido. Você nunca perdeu o nome de filho. Você continua e continuará sendo meu filho. E eu nem terminei o testemunho que quando eu falei que eu fiz a escolha de não batizar com 17 anos. E eu falei: eu vou para a rua, eu vou para fora da casa do pai. Foi falta da minha mãe ensinar? Não, não foi. Aquela ali sabe, minha irmã sabe, os momentos que eu passei, os momentos que eu vivi fora da casa do pai, as humilhações que eu passei fora da casa do pai. E sabe o que o inimigo faz? Ele bota um brilho na sua mente totalmente diferente, que você está todo errado, mas o inimigo faz como que você estivesse fazendo tudo certo para ele. Essas escolhas me marcaram, me magoaram, e marcou quem eu amava, e marcou quem me amava, magoou quem me amava. Porque às vezes a sua escolha não é só para você. Tem uma família, tem uma casa ao seu redor que sofre junto com você, que vai sentir a mesma dor que você está sentindo, só que você não percebe e não enxerga. Que vai sentir a mesma fome que você está sentindo, porque essa dor está dentro de você e passa para ela. Tem pessoas aqui que sofrem por conta dos seus filhos, seus netos, que sofrem por conta de seus pais, que sofrem por conta de seus familiares, que sentem a mesma dor que eles sentem, só que eles não enxergam. Tudo que eles estão passando é ilusão. E que na casa do pai, na presença do pai, tudo vai se tornar amor. O evangelho é sobre isso. É amar e perdoar sem querer nada em troca. Porque o pai não quis a herança de novo, nem perguntou sobre a herança. A preocupação do pai era a vida que ele tinha perdido, a vida daquele filho que ele tanto amava, que estava como morto para ele, mas ressuscitou. Seja amado essa noite. Foi igual o louvor que o pastor Mike louvou e o ministério louvou aqui. Tudo é perda se não tenho a ti. Se não temos o Senhor, de que vale estarmos aqui hoje? Então hoje você tem essa oportunidade. Volta para a casa do Pai. Volta a fazer tudo direitinho que o Pai te instruiu. Quem não jejuava, volte a jejuar. Quem não orava, volte a orar. Quem não compartilhava, volte a compartilhar. Quem não ensinava, volte a ensinar. Quem não cuidava, volte a cuidar. Temos uma geração onde as pessoas estão dentro das igrejas e estão perdidas. As pessoas estão dentro da igreja se iludindo, onde vem para o culto e vai embora vazio, onde não se enche, onde não transborda da presença do Senhor, onde só estão na casa, mas não estão fazendo nada, onde só estão na casa e só querem receber e não tem nada para dar. O Evangelho não é sobre isso. As Escrituras não nos ensinam isso. Jesus não nos ensinou isso.
Se seu papel é servir, sirva, e sirva com amor. Você não precisa querer entrar em evidência, porque quem te coloca em evidência é o Senhor. Quem te faz brilhar é Ele. E não é brilhar para os homens, não, é brilhar para Ele, para o céu. Ele nos colocou aqui como luzes para iluminar essa terra, para mostrar que temos verdadeiros adoradores, verdadeiros homens e mulheres de Deus, verdadeiros homens e mulheres que se consagram, verdadeiros homens e mulheres que estão aqui para servir, e servir sem pedir nada em troca, servir com amor, servir com dedicação, em falar: filho, estou de braços abertos, volta para casa, eu te perdoo, eu te amo, vamos continuar caminhando, porque o foco é estar na casa do Pai. Se você sentiu que Deus falou contigo essa noite, comece a mudança imediata na sua vida. Comece a mudar a sua postura. Comece a mudar as suas amizades. Comece a mudar as suas redes sociais. Comece a mudar a sua forma de tratamento lá fora. E comece a mudar aqui dentro também. Mateus 6,33, esse é o versículo que eu levo para a minha vida, desde a minha conversão. Buscai primeiramente a Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Bens materiais vão embora, mas a presença do Senhor é a que fica. Talento ele vai embora, mas a presença do Senhor é a que fica. Beleza vai embora, mas a presença do Senhor é a que fica. Seja mensageiro. Se você é aquele filho que está voltando para a casa do Pai hoje, sinta-se amado e acolhido. Se você é aquele filho que ficou do lado do Pai e se sentiu com raiva quando o Pai colocou vestes novas, sandálias novas e um anel novo e fez um banquete para o seu irmão que voltou para casa, se você é esse irmão que se sentiu com raiva, se converta. Aprenda a liberar o perdão. Aprenda a entregar o amor. Porque só assim vamos estar todos juntos na glória. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Não sei qual é o cenário que você está passando. Não sei, não tem como eu saber. A única coisa que eu sei é que a palavra ela não volta vazia. A palavra ela tem o destino certo aonde ela vai entrar. Se você está com o coração aberto, você recebeu do Senhor essa noite. Se você está com o coração aberto para o Senhor, Ele falou algo contigo que precisa ser consertado. Porque constantemente precisamos consertar algo em nossas vidas. Constantemente precisamos mudar posicionamento em nossas vidas. Então eu te convido essa noite a refletir aonde você está errando. Se estiver errando, se não tiver, para mim está ótimo. Mas se estiver errando em alguma área da sua vida, agora nessa noite você vai pedir para o Senhor discernimento, sabedoria. Você vai pedir para o Senhor que Ele te coloque no caminho certo para voltar para a casa dEle, para voltar para a presença dEle. Você vai pedir para o Senhor essa noite um coração entregue e dedicado a Ele, um coração humilde, um coração onde você sabe que a dependência é totalmente dEle, que tudo que você tem é dEle, que a sua casa é dEle, que a sua vida é dEle, que seus projetos é dEle. Você tem que entender nessa noite que Deus Ele é o todo soberano e Ele te perdoa. Ele te perdoa por qualquer falha, qualquer erro, por qualquer conduta que você tenha tomado que não o agradou. Então nessa noite Ele te convida a entregar as suas falhas a Ele. Faz igual aquele ladrão na cruz. Senhor, se puderes,
quero estar contigo. E Ele fala: ainda hoje você estará comigo. Você pode sim estar com o Pai. Você pode sim estar na casa do Pai. Você pode sim ser liberto do álcool, das drogas, de qualquer coisa que você tiver preso, que o inimigo está tentando te prender, que o inimigo está tentando te deixar incapacitado. Nesta noite, eu libero na sua vida a libertação. Na sua vida, na sua família, dos seus entes queridos, sejam libertos, sejam sarados. Se você crê na promessa do Senhor, nessa noite muda, nessa noite há transformação. Eu venho aqui nessa noite como mensageiro do Senhor, da palavra dele, te dizer que nada acabou, que esse momento não é o final, mas sim um recomeço para você e para quem você ama. Peça perdão para Ele de todo o seu coração. Fala para Ele, só você e Ele. Ele te entende. Ele entende as suas lágrimas, Ele entende a sua dor, Ele entende a sua postura, e Ele te ajuda a superar. Sabe por quê? Ele está de braços abertos.